Rapidamente, eu trabalho na Mulisoft. Mulisoft é uma empresa de integração e APIs que foi adquirida pela Salesforce há 18 meses atrás. Então, é uma empresa que vem crescendo muito rapidamente, né? Uma empresa que tem um viés técnico muito forte, principalmente na questão de gestão de APIs, integração, barramento de sistemas. Eu sou responsável por essa empresa aqui na América Latina e conheço o André aí e o pessoal aí de longa data, né? Eu acho que a gente está vivendo uma situação, isso que eu venho conversando com os nossos clientes, que nunca aconteceu antes, né? Por mais que a gente tentasse planejar, né, desastres, quem trabalhou muito com infraestrutura aqui no passado, né, lembra dos procedimentos de disaster recovery, né, como que a gente ia realmente poder se preparar para problemas assim. Só que um problema dessa maneira nunca apareceu. Hoje a gente tem uma crise econômica super alta, né? Muitas pessoas perderam o emprego, muitas empresas estão reduzindo o salário, a gente tem uma crise no nosso sistema de saúde, né? Falta de leitos, sistemas de hospitais que não se conversam, e no final da história isso é uma crise de negócios muito grande, que vai demorar aí talvez anos para se recuperar, né? Vocês estão vendo essa fotografia aqui dessa revista, né, do Economista, né, dizendo aí que o mundo fechou. E eu escutei vários clientes falando, olha, Danilo, esse ano aqui é um ano de pausa, né? Nós vamos dar um pause, entender o que está acontecendo para voltar depois. Então, é uma situação realmente diferente. Danilo, só um minuto. Claro. A apresentação está no slide 1. Você não está vendo? Então deixa eu ver aqui se... Só um minuto. Tá. Deixa eu tentar apresentar de novo aqui. Vou Beleza. dar um stop share. Volta. Share. Beleza. Deixa eu ver. Vê se agora está naquele slide que tem aí os valores. Não, agora maximiza o seu PowerPoint. Show. Tá na tela de Trust Consumer. Isso. Perfeito, então. Desculpa. Valeu, aí obrigado, Danilo. Ótimo. Obrigado, André, pelo toque. O que eu estava colocando é que no momento desse de dificuldades, independente da função que a gente tem na empresa, né? Sou um developer, sou um arquiteto. Nessa hora a parte humana é muito importante, né? Então, assim, é importante refletir quais são seus valores, né? O que para você é importante. As empresas têm os valores delas também, né? Então, no caso, eu vou trazer o exemplo da Salesforce, mas as outras empresas também têm. Para a Salesforce, confiança é um valor importante, né? O sucesso do cliente também, inovação e igualdade de raças e tudo mais. Então, isso move a gente a poder vencer qualquer desafio. Então, essa é a minha primeira reflexão que eu faço com todos vocês. O que é importante para vocês na vida de vocês e na empresa que vocês trabalham e como que vocês podem contribuir com isso, né? A tecnologia, a plataforma, a maneira de desenvolver software, a maneira de desenhar uma arquitetura pode mudar. Os valores, né, que a gente chama de valores, os core values, esses não mudam. Então, essa é a primeira reflexão aqui, né? Então, eu tenho certeza que mesmo empresas pequenas, startups que estão crescendo, empresas grandes, se preocupam muito com isso, de criar esse tipo de cultura, né? A Salesforce vem tentando ajudar, vou passar rapidamente aqui com algumas coisas, né? Nesse momento tem que todo mundo se ajudar, né? Então, é a Salesforce fazendo parceria com a AWS, com a Apple, com o Google, né? Fazendo doação, né, de materiais aí para ajudar os hospitais e tudo mais, fazendo doação de software, né? Então, nesse é o momento de todo mundo se ajudar. E é por isso que tem uma mensagem tão forte aí do evento do André, que não é simplesmente aqui uma troca de conteúdo, mas é também aí a possibilidade de poder ajudar pessoas, né, fazer a doação. Então, fica aqui também o meu reforço, né, no final do evento aí, para que todos nós possamos ajudar. Está aqui no meu plano poder ajudar também em fazer uma doação. Então, gostaria de fazer o convite para todos vocês. Mas não adianta a gente ficar sentando também e ficar colocando a culpa no corona, né? Agora é o corona, então não vou fazer mais nada, né? Vou esperar o que vai acontecer. Pelo contrário, é uma oportunidade, né? Tem um ditado que fala, né? Que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, assim, é a mesma situação aqui. Mais do que nunca, as empresas precisam se tornar digitais. Mais do que nunca, as empresas vão ter que pensar num consumidor novo. Então, os aplicativos digitais, o e-commerce, olha o que nós estamos fazendo aqui, né? A gente está tendo aqui uma comunicação digital, né? Todo mundo aqui conversando, trocando ideia. Então, esse vai ser
o padrão. Se a gente fosse perguntar para um arquiteto de soluções ou um developer, ele ia falar assim, olha, isso aqui é o que eu realmente queria, né? Eu não quero mais tratar sistemas legados, que não se conversam, experiências desconectadas e assim por diante. Então, para quem trabalha com tecnologia, outro dia um amigo meu falou isso para mim, ele não é da área de tecnologia, ele falou assim, olha, você está na melhor área, né? No momento desse, trabalhar na área de tecnologia é a melhor área. Então, a gente pode se considerar privilegiado, sim, e que a gente tem, então, aí um poder na mão para fazer a diferença. É isso que a gente tem, né? Só que, para isso, a gente tem que analisar um pouco como que a gente fazia as coisas no passado e como a gente vai começar a fazer agora. Então, falando um pouco mais de integração de sistemas de arquitetura, né? Todos esses itens que eu coloquei aqui na tela, né, mostram que as infraestruturas, as arquiteturas, na maioria dos casos, não é um assunto fácil de se resolver, né? Você tem legado, né? Você tem cliente que tem mainframe, tem data center, tem sistema antigo que foi criado lá em VB6. Você tem dados que não se conversam, silos, né? Você tem experiências desconectadas de clientes. O cliente entra no aplicativo, aí ele vai no site, é diferente. O que ele fez no aplicativo, o website não consegue reconhecer. O poder da escolha com múltiplas clouds, né? Você tem cliente que tem Azure, mas tem AWS, tem GCP e assim por diante. E todas as regulamentações que vêm. Então, esse emaranhado, ele está no meio, né? Entre o consumidor final, que não quer saber nada disso, né? Para ele simplesmente quer fazer a compra dele ali com a melhor experiência possível. E também a área de negócio interna, que também não quer saber por que os sistemas não se conversam, por que o sistema está lento e assim por diante, né? Além disso, existe aqui uma peculiaridade dos sistemas, né, que vão crescendo ao longo dos anos, que vão nascendo ao longo dos anos. A Mulisoft fez uma pesquisa e a gente descobriu que uma transação online, na média, né, um e-commerce, por exemplo, na média, ele passa por 35 sistemas diferentes em uma simples transação. Você tem que consultar o seu estoque, você tem que acessar o seu sistema de logística, o seu CRM e assim por diante. E não existe uniformidade. Vocês podem ver aqui, por exemplo, né, a quantidade de aplicativos diferentes, né, que você tem que lidar no dia a dia, que os arquitetos, os desenvolvedores têm que lidar no dia a dia, né? É o SAP que precisa conversar com o Oracle, é o Oracle que precisa conversar com o Salesforce, é a nuvem da Google que tem que estar hosteando tudo isso e assim por diante. Então, essa complexidade, né, mostra, e na nossa pesquisa mostrou, que só 1/3 dos sistemas se conversam, estão integrados. Os outros 2/3 não têm integração nenhuma, né? Então, é isso que gera frustração. Se esse já era um cenário complicado no mundo, vamos colocar assim, antes desse novo normal, né, como muitos estão colocando, você imagina agora, onde muito mais pessoas vão estar nos canais digitais, o tráfego vai ser muito maior, as experiências vão ter que ser muito melhores, né? Então, nós da área de arquitetura, da área de tecnologia, tem que mudar esse jogo, né? Hoje, e essa pesquisa que a gente fez com as empresas enterprise, 80% do tempo das equipes de arquitetura é integrando coisas e não inovando, né? Sobra 20% só para você criar coisas novas. E ninguém gosta de trabalhar nesse mecanismo reativo, né? Nesse mecanismo de apagar incêndio. Então a gente tem que começar a pensar diferente. Fazer integração ponto a ponto, fazer integração, né, na mão, sem uma ferramenta, sem uma metodologia, é ruim, vira gargalo, né? Não é flexível. Quantas e quantas vezes aqui vocês não passaram pela situação que uma pessoa sai da empresa e todo aquele trabalho que ela fez, o software que ela desenvolveu, as integrações que ela criou, né, ela some, né? Ela perde, ela não tem documentação, ninguém entende o código, tem que fazer de novo. Então, a gente não vai conseguir operar mais assim, né? Se alguém ainda está operando assim para essa nova realidade, tem que rapidamente rever o seu desenho de arquitetura, tem que rever a maneira como que os sistemas se conversam, né? Isso não vai funcionar, né? Então, não adianta. Quando a gente fala de automação de negócios, quando a gente fala de omnichannel, quando a gente fala de e-commerce, ou mesmo expansão para novos mercados, né, a arquitetura ela tem que estar preparada para isso, né? Tem um cliente nosso, da Mulisoft, que é um cliente que ele é baseado no México, e mesmo com a crise ele está fazendo o deployment dessa solução deles em vários países do mundo. Então eles criaram uma arquitetura baseada ali como se fosse uma pod,
testou no México e agora está replicando no Brasil, vai replicar na Ásia, em Dubai e assim por diante. Então, esse é um novo tipo de arquitetura para ganhar agilidade, para inovar de maneira mais rápida, né? E não é novidade isso, né? Os CIOs, né, as pessoas que são responsáveis, e em todos os níveis da área de TI, você tem aqui um gráfico, né? Você tem aqui uma matriz de capacidade de entrega e as demandas que chegam, né? E isso, cada vez mais, esse gap vai aumentando, porque você tem tecnologia nova. Agora é cloud, agora é um aplicativo SaaS novo, agora é IoT, né? O Bruno estava falando de HoloLens. Então, assim, as empresas, elas não sabem muito para onde ir, elas precisam de orientação. As áreas de negócios não param de trazer as demandas. Então, esse gap só vai aumentar, né? Então, o CIO, que é o responsável pela área de TI ali, ele fala assim, por onde eu começo? O que é prioridade? Né? Estudo novas tecnologias, implemento da maneira que eu tenho, paro e reviso a minha arquitetura. E quem é arquiteto, desenvolvedor, está ali também meio que seguindo ali o que vem de orientação, mas muitas vezes também não consegue reagir. Então, a gente tem que mudar esse jogo, né? E a maneira que a Muli enxerga que nós vamos mudar esse jogo é criando uma arquitetura baseada, então, em building blocks, né? Em blocos reutilizáveis e que podem ser compostos, né? Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes aqui o que significa isso, mas a gente começa a ver a arquitetura moderna como se fosse realmente aí um Lego, onde você pode ir conectando as peças, né? Essa é a beleza do Lego. Quando a gente compra, né, você vai montando as peças ali. As peças são reutilizáveis. Você não precisa fazer cada peça do Lego do zero. Você vai montando ela ali. Integração de sistemas tem que ser dessa maneira. E é o Muli que vai ser a cola, né, que pode ser a cola. E é isso que a gente vem vendo em alguns clientes que a gente vai fazendo, eu quero compartilhar com vocês, né? Então, esse novo modo de operação, ele é muito baseado em consumo, ou seja, você cria os seus assets, né? Então, você vai investir um tempo, que é essa linha azul mais escura, em capacitando a equipe, treinando ela como usar esses assets, aprendendo a usar o marketplace, como criar as APIs, como monitorar as APIs, e essa parte azul, você vai, então, disponibilizando esses assets para que outros desenvolvedores, para que outras áreas comecem a consumir isso. Então, é como se você parasse de criar cada peça do Lego a cada vez que você tem um sistema novo e você simplesmente começa a criar aqueles building blocks. Ah, eu tenho um sistema novo e eu ainda não tenho esse bloco. Claro, eu vou criar ele, vou desenvolver essa API e aí, então, dentro da arquitetura do Muli, do Salesforce, você começa a fazer a gestão dela. Então, esse é o novo modelo de operação que a gente já tem implementado em vários clientes. Eu vou trazer alguns casos aqui que a gente vem usando para dar algumas ideias para vocês. E, é claro, depois eu estou à disposição. Se vocês quiserem bater um papo um pouco maior, um pouco mais aprofundado sobre isso, vai ser um prazer, né? Mas, basicamente, o que eu estava explicando aqui numa representação diferente, você vai ter o quê, então? Você vai ter uma equipe que vai produzir esses assets, né? Que a gente pode chamar de arquitetura central, por exemplo. Então, você vai ter o desenvolvedor, ele vai criar uma integração, ele vai criar uma API, e ele vai publicar isso, então, no marketplace, né? Esse marketplace da Muli, ele é um marketplace que ele pode ser interno, né? Privado, ou ele pode ser público, para que você comece a expor as suas APIs também para fornecedores, para clientes, para outros desenvolvedores. Os atributos desse marketplace é que é self-service, então o desenvolvedor ele precisa agora integrar o SAP com o Oracle. Ele não precisa desenvolver isso do zero, ele simplesmente vai no marketplace, que é um marketplace que já tem conectores prontos, né, que podem ter sido desenvolvidos pela Muli ou pelo próprio cliente, e ele escolhe, faz o download e usa esse conector, né? Tudo é reusável, tudo que você cria. Ah, eu quero pegar esse conector, alterar algumas coisas e republicá-lo. É um outro asset que pode ser utilizado. Então, os desenvolvedores e até mesmo as equipes das áreas de TI, das áreas de negócio, vão passar a ser usuários disso. Então, acaba aquele negócio, agora eu preciso fazer uma integração, não vou falar com a equipe de TI porque é muito lenta, vai demorar demais. Não, você já tem isso já de uma maneira organizada, com governança, com segurança, com métricas e assim por diante. E, é claro, com todos os analytics de uma estrutura dessa, para você entender quais são as APIs mais utilizadas, quais são as APIs que, por exemplo, precisam ser refatoradas em termos de performance e assim por diante. Então,
Esse é o modelo que a gente trabalha, né, que a gente entende que é o futuro e que pode ser usado nesse momento aqui de repensar a arquitetura, né? Como eu falei, a fundação de uma arquitetura dessas são as APIs, né? Então, tudo que você faz dentro de uma plataforma igual ao do Muli é uma API. Ah, Danilo, eu preciso acessar o meu mainframe. Tem um conector, você vai usar esse conector, que é uma API, e você pode customizá-lo e vai gerar uma outra API. Então, tudo isso é reutilizável. Aí você tem um segundo e um terceiro sistema que precisa acessar aquele mainframe, você vai usar esse mesmo asset que você criou. Por que que isso é legal? Primeiro, porque você tem um padrão ali de desenvolvimento, você tem um padrão de arquitetura, então você consegue realmente colocar ali todo mundo no mesmo barco. Segundo, porque tem capacidades na ferramenta embutida para segurança, para escalabilidade, para performance e assim por diante, né? E terceiro, porque como eu já comentei, ela é totalmente o quê? Baseada no marketplace. Então ela é facilmente descoberta, né? O desenvolvedor não precisa ficar caçando, perguntando para um, perguntando para outro, é como se ele fosse ali numa Amazon.com de APIs e começasse a procurar os assets que ele precisa antes de começar a desenvolver alguma coisa do zero. Então imagina a agilidade que isso causa, é muito grande, né? E a gente sabe que as APIs, elas realmente são o que vem mudando aí a inovação. Não é o código customizado, né? Querer criar um código customizado para cada integração, querer criar tudo do zero, não é como as empresas estão inovando, né? Então, quando você pega um sistema aqui, um exemplo, né? Qualquer sistema de e-commerce, né? Um sistema de e-commerce, por exemplo, né? Esse aplicativo, ele nada mais é do que simplesmente ali um front-end mesmo. Ele está usando a API do Google Maps, ele está usando uma API de pagamento do Stripe, ele está usando uma API, por exemplo, da FedEx, do Correio, ele está usando uma outra API para conectar com o Instagram. Então, ele vira, na verdade, ali, né, de novo, fazendo aquela comparação, ele é um Lego, né? Como que eu vou fazer a gestão de todas essas APIs? Como que eu vou garantir que a experiência é integrada? É aí que entra uma ferramenta, então, como é o Mulisoft. E a gente, na verdade, tem uma metodologia que a gente entende, né, um desenho de arquitetura, que é provado, está sendo usado já por anos em várias empresas, né, que é uma questão de APIs de 3 camadas, né, ou uma arquitetura de 3 camadas, baseado nesse conceito de building blocks e nesse conceito, então, de reutilização. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o quê? Essa primeira camada mais de baixo, a gente chama de APIs de sistema. Essas aqui são as APIs que a maioria de nós conhecemos, né? Eu preciso acessar o SAP. Então, eu crio ali uma API, né, que vai acessar, então, por exemplo, o SAP, e eu vou publicar essa API no Marketplace. Eu vou ter a mesma para o Salesforce, eu vou ter o mesmo para um sistema legado que eu criei, eu vou ter para uma database externa, como aqui no meu caso, o exemplo aqui da UPS, assim por diante, né? Aqui, aquele developer mais hardcore, é o cara que conhece o database, ele conhece o data source, então ele é um cara preocupado com segurança, com escalabilidade, assim por diante. Então, eu começo também, com esse modelo de arquitetura, a aproveitar o melhor de cada developer. Na camada do meio, que a gente tem o que a gente chama de APIs de processo, é onde eu começo a fazer combinações, eu começo a acrescentar lógica de negócio, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o meu primeiro exemplo aqui, é uma API de status da entrega, shipment status. Só que ele está combinando 2 data sources diferentes, né? O da USPS, da FedEx, aí, né, do nosso correio, e uma outra que é da empresa que faz as entregas. Essa API de status da entrega pode ser usada por qualquer sistema que eu vou desenvolver. E ela tem o quê? Uma combinação de dados, ela pode ter uma pequena lógica de negócio. Então, eu consigo até delegar, se for o caso, claro, com segurança, para que desenvolvedores que têm um perfil mais de área de negócio possam desenvolver também as APIs deles. Se eu pegar um desenvolvedor desse e pedir para ele acessar direto o SAP, ele vai fazer. Mas talvez ele não está seguindo as regras de segurança, as regras de gerenciamento e assim por diante, né? Então, eu vou montando esses Legos. A última camada lá de cima é o que a gente chama de camada de experiência, que a API, que propriamente dito, quem vai criar o aplicativo, quem vai criar o website, quem vai criar, por exemplo, o aplicativo do HoloLens, vai acessar. Então, essa API, ela combina. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma API chamada aplicativo móvel, né? Eu vou acessar o quê? Todas essas APIs de baixo. Aí,
mudou minha estratégia, não é mais um aplicativo móvel, agora é o quê? Uma página web, ou é um HoloLens, ou é algum outro dispositivo IoT. O que eu faço? Eu uso as mesmas APIs. Eu começo a ter uma estrutura, uma arquitetura muito flexível, né? E isso baseado em padrões abertos, padrões REST e assim por diante. Então, essa arquitetura ela é muito mais flexível, ela é uma arquitetura muito mais sujeita a mudanças e escalabilidade, né? Então, é isso que muitos clientes, é isso que a nossa equipe desenha junto com os clientes, para entender quais são as lógicas de negócio, quais são os front-ends ou quais as experiências, né? Que é uma palavra que se identifica melhor, e quais são os sistemas internos. Tudo isso que vocês estão vendo vira um asset, né? Cada bolinha azul dessa vira um asset dentro desse marketplace. Cada bolinha azul dessa tem uma camada de segurança e de gerenciamento. Então, eu consigo dizer quem vai acessar, quando vai acessar, regras, então, de controle de acesso, né? De autorização e autenticação, canal criptografado, se for o caso, e assim por diante. Então, essa é uma arquitetura muito mais moderna, que a gente vem vendo que realmente tem um fit muito grande. Ah, Danilo, troquei a versão do SAP. Fiz uma migração do SAP. Não tem problema. Você vai refazer um building block. Todos os outros continuam funcionando. Ah, Danilo, tive que alterar aqui um database SQL de um sistema legado. Você vai alterar só aquela API e todo o resto continua funcionando. Documentação embutida é uma outra coisa que também é um dos atributos da ferramenta. Conforme eu vou escrever no meu código, ele vai autodocumentando. Ah, o developer mudou de emprego, mudou de área, não tem problema. Está lá no marketplace, todo documentado. Então, realmente aí tem várias atividades aí que dá para a gente fazer nessa linha aqui, tá? E aí, a gente começa a entrar nesse tipo de arquitetura, um dos efeitos positivos colaterais é começar a trazer as arquiteturas para esse mundo de API. Às vezes eu vou no cliente, ele fala assim, estou procurando uma solução aqui de API Management, de API Gateway. Eu preciso de um gateway da API, porque eu criei APIs. Essa não é a melhor estratégia. Olhar o problema simplesmente de uma maneira tão simplista, né? Quem é arquiteto de soluções ou quem está responsável por isso tem que olhar o todo, né? Então, você expor uma API, né? Você é parte do problema, né? Eu tenho uma solução de API Gateway que já está embutida aqui numa outra solução. Legal, mas a gente tem que olhar um todo, porque no final da história, pessoal, quem vai ser os grandes responsáveis pela agilidade e inovação das empresas somos nós da área de tecnologia. E honestamente falando, toda pessoa da área de negócio que eu falo reclama da área de tecnologia. Às vezes reclama sem fatos, né? Sem razão, mas às vezes tem razão, né? Tem um cliente nosso muito grande que é a Adidas, vocês devem conhecer, né? Adidas. E eles criaram um e-commerce mundial para fazer a venda de sapatos, né? E aí, quando a área de negócios chegou na Adidas para a área de tecnologia com essa demanda, a área de TI da Adidas falou que ia demorar 6 meses para colocar esse sistema no ar. E a área de negócios enlouqueceu, falou, cara, daqui 6 meses o mundo acabou, os competidores, né? Então, esse é um tipo da conversa que acontece. E vocês sabem que isso acontece também, e é o desafio que eu deixo aqui. Como que a gente vai ser um protagonista nesse momento, né? A gente vai continuar sendo aquela pessoa passiva que está ali seguindo o fluxo, ou não, nós vamos ser protagonista. A gente vai trazer uma solução, a gente vai trazer uma ideia nova, a gente vai trazer um exemplo novo. Então, esse é um pouco do desafio e que eu acho que a gente pode trabalhar juntos aqui. Claro, eu vou compartilhar depois todo esse material para que vocês possam pensar na realidade de vocês, na empresa de vocês, como fazer essa diferença, né? Então, de novo, quando a gente fala disso, não é só produto. Tem uma questão de metodologia também muito importante. Ferramenta por ferramenta, você pode pegar 2, 3 ferramentas lá, pega lá o Salesforce, pega uma outra ferramenta, faz um comparativo de feature, e aí? O que realmente importa, na verdade, também é a metodologia, né? Então, existe uma metodologia que a Molisoft criou, que a gente chama de centro de habilitação, Center of Enablement, né? Tem alguns casos que a gente fala Center of Excellence, né? Esse centro de excelência.
Centro de excelência, ele já parte do princípio, ele já dá a ideia de centralização, burocracia, dificuldade. Quando eu falo centro de habilitação, significa que eu estou com governança, habilitando os meus desenvolvedores, ajudando as outras áreas também a consumir esses assets e assim por diante. Então, quando a gente vai num cliente fazer essa blitz, né, que eu chamo, que é fazer um assessment de como o software é desenvolvido, como que a arquitetura é desenhada, né, a gente vem com esse framework na cabeça, né, a gente vem com isso que já foi testado em milhares de clientes no mundo todo, clientes como HSBC, como o McDonald's, e assim por diante. E isso vai... Quais são os grandes resultados desse tipo de trabalho? Primeiro, tratar realmente tudo isso como um produto. As APIs são um produto. As APIs viraram produtos, né? Como que eu cuido do ciclo de vida da API? Tem clientes nossos que eles estão contratando pessoas que são gerentes de produto de API. Porque a API é um produto. Ela virou um produto que é consumido, que nasce, que tem feature nova, que morre e assim por diante, né? Habilita a colaboração, mais do que nunca nesse mundo a colaboração vai ser importante, né? Então, sempre foi importante, mas agora é muito mais importante. Criei um asset, eu quero que outra pessoa possa usar, e não ter que criar do zero, porque isso vai ser uma vantagem competitiva da minha empresa com relação ao meu competidor, né? E é claro que uma arquitetura aí que esteja disponível aí sempre, esteja no ar o tempo todo, né? Então, não vou entrar em detalhes hoje aqui pelo tempo que a gente tem, mas depois vocês podem analisar um pouco melhor as capacidades, então, de escalabilidade e assim por diante. Então, essa é um pouco a visão da Muli, né, da nossa arquitetura moderna, é conectar os dados de qualquer sistema, não importa onde ele está. É isso que nós, como arquitetos, vamos ter que começar a pensar. Legal, tenho parte dos meus dados que estão on-premise, tem parte dos meus dados que estão numa nuvem A, numa nuvem B, tem parte dos meus dados que são estruturados, não estruturados. Então, é isso que a gente vai ter que começar a trazer aqui para poder criar isso, né? E é onde a gente vem trabalhando. Eu queria só mostrar esse dashboard aqui para vocês, que a gente tem. Esses são alguns screenshots, por exemplo, que mostram tudo isso que eu estava falando para vocês, né? Então, toda a parte de capacitação de monitoramento, como vocês podem ver, esse Exchange é o marketplace, é onde eu publico. Eu tenho aqui uma funcionalidade de drag and drop para criar integrações também. Então, isso facilita bastante e ajuda nessa agilidade e construir essa arquitetura moderna, né? Essa arquitetura nova, né? Então, alguns componentes que são importantes numa arquitetura moderna. Primeiro, segurança. Você tem que ter segurança, né? Imagina a quantidade de pessoas que vão estar acessando esse sistema, o público diverso. Então, acho que todo mundo aqui viu, né, o problema que a Garmin está passando, né, com relação a roubo de dados. Ninguém quer estar numa situação dessa. É uma situação muito complexa, né? Você ficar na mão de hackers aí, de pessoas, né, que realmente ali querem alguma coisa em troca para devolver os seus dados, né? Aí você tem componentes de gerenciamento, para que você possa realmente fazer a gestão, saber o que está sendo trafegado, se teve perda de dados, se teve algum problema de latência, assim por diante, né? O marketplace bem no meio aí, que no caso nosso a gente chama de exchange, mas você tem que ter um marketplace para poder publicar esses assets, para poder compartilhar esses assets. E aí é claro que você tem toda a parte mais técnica de runtime, que vai processar essas integrações e essas APIs. Esse runtime ele pode ser executado na nuvem, ele pode ser executado on-premise ou de maneira híbrida, né? E aí, a fundação de tudo isso não é software. A fundação de tudo isso é metodologia. Então, aqui, de novo, entra aquele centro de habilitação que eu comentei com vocês, que é um trabalho de organização, é um trabalho de entender como que essa arquitetura vai ser mais moderna, né? Criar ali um hub de conhecimento, de compartilhar. Então, você pode entrar nesse hub, né, nesse Knowledge Hub, e consultar o que outros clientes fizeram para resolver aquele mesmo problema que vocês estão tendo, né? Então, é um pouco do que vem acontecendo. E aí eu queria compartilhar algumas histórias com vocês, porque as histórias elas sempre ajudam a gente a realmente entender, né? Entender um pouco ali como que as coisas vêm acontecendo, né? Então, esse aqui são alguns dos clientes que a gente vem trabalhando bastante aqui ao longo dos últimos anos, né? Então, são clientes que têm uma complexidade de arquitetura muito alta. São clientes que têm uma complexidade de sistemas muito altas.
Então você pega, por exemplo, você tem um McDonald's, você tem uma Hertz, você tem um Walmart, um Netflix, Airbnb, né? Tem uma Cisco, uma Airbus, né? Aqui no Brasil, você tem empresas como Gerdau, como Tigre, né? Como Marfrig, que são empresas, Cinépolis, que são empresas que vêm trabalhando junto conosco para criar essa arquitetura mais moderna, né? BMW, então, é um outro cliente também nosso, que vem trabalhando forte nisso, Toyota e assim por diante. Então, diversas verticais, né? Verticais diferentes, saúde agora, várias empresas de saúde, como AstraZeneca, Premera, que vem trabalhando junto com a Salesforce, com a Muli, no desenho dessa arquitetura mais moderna. Eu escolhi um caso para trazer para vocês aqui, né? É até engraçado, minha esposa falou, mas só conta o caso do McDonald's, né? E aí eu peguei e falei assim, ó, não, quero contar o caso do McDonald's porque é um caso legal, né? E se você já ouviu esse caso, me perdoe, mas ele realmente traz um pouco de tudo que vem acontecendo. Então, outro dia eu descobri que de cada 5 americanos, né, 5 pessoas que nasceram nos Estados Unidos, um trabalhou no McDonald's na vida. Então, é uma marca super conhecida, né, não só dos americanos, mas de todos nós, né? Então, é uma marca aí que ao longo dos anos aí ela teve que se reinventar muitas vezes. Só que por mais que o McDonald's tivesse uma marca, tivesse toda uma estrutura, começou a surgir os concorrentes, né? Então, empresas mais ágeis, empresas mais simples, que começaram a fazer, então, ali ofertas, e o McDonald's teve que se reinventar, né? Então, ele teve que criar soluções muito mais ágeis para fazer toda a parte de pedido, oferta, pagamento, entrega, e assim por diante, né? Então, o McDonald's, ele conseguiu fazer essa modernização. Não foi um trabalho de curto prazo, foi um trabalho aí de anos, né? Mas com uma visão muito clara, né? Como que eu me torno uma empresa muito mais ágil. E foi quando a gente começou a fazer, então, essa parceria com o McDonald's, para que o Mulisoft fosse, então, a ferramenta de integração e APIs para poder ajudá-los nesse processo de transformação, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo, lembra que eu mostrei aquele exemplo das 3 camadas para vocês, né? Foi exatamente isso que a gente fez no McDonald's. Então, uma camada de sistema, onde você tem as APIs que faziam acesso aos dados do e-commerce, por exemplo, CRM, sistemas legados, e aí eu criava, então, APIs sobre dados nutricionais, sobre dados de pedido e assim por diante. Uma camada de processos com APIs, então, que combinavam essas informações, então uma API de cliente que traz dados do CRM e de uma base legada. E por último, uma camada de experiência, que eram APIs, então, que são usadas hoje, algumas delas para os dispositivos móveis. Então, lá nos Estados Unidos, tem um dispositivo móvel do McDonald's, onde você pode pedir comida, ver as promoções, baseado no teu histórico. O Danilo é um cara que sempre compra sorvete, então eu vou apresentar essa oferta customizada para ele. Uma API de loja, né? Que é uma API, por exemplo, quando você vai numa loja física retirar o teu sanduíche. Uma outra API para o aplicativo, uma do quiosque, né? Agora no Brasil a gente tem esses quiosques, então é a solução da Muli que faz toda a orquestração de dados daquele quiosque. O quiosque é bonito, você chega lá, ele apresenta os dados, mas por trás daquilo são dezenas de sistemas que precisam conversar, né? E um exemplo muito interessante aqui é do Uber Eats. Então, lá nos Estados Unidos, quando o McDonald's decidiu começar a fazer a entrega dos lanches via Uber, a área de negócio veio conversar com a área de tecnologia. Olha, o Uber e o McDonald's precisam conversar. E a primeira reação ali da área de tecnologia foi que isso demoraria ali cerca de 3 meses para fazer essa integração. Mas uma determinada área já estava usando o Mulisoft, pegou todas essas APIs que eram necessárias, fez o desenvolvimento e a publicação dessas APIs, e em 2 semanas essa integração aconteceu. Em 2 semanas, ao invés ali de 3 meses, né, a gente conseguiu ajudar, então, o McDonald's, porque já tinha essa arquitetura moderna, a fazer essa integração nova. Então, essa é a história bonita de contar.
Esse é o protagonismo, esse é o diferencial nesse mundo novo que vai acontecer, né? Então, realmente faz toda a diferença aqui você ter essa arquitetura moderna. E, de novo, se vocês quiserem mais informações depois, posso compartilhar mais detalhes desse caso. Mas mostra muito bem isso, como que essa arquitetura ela é altamente disponível e super flexível. Se eu tive um problema no quiosque, se eu preciso trocar o quiosque, eu vou simplesmente mexer naquela API do quiosque, né? Se eu troquei o meu sistema de e-commerce, eu só vou trocar ali embaixo o meu sistema de e-commerce, aquelas APIs, e eu estou reconectado. Eu não preciso mexer em toda a minha infraestrutura, né? Talvez o McDonald's fale agora, olha, agora não é nem dispositivo móvel, nem loja, é o HoloLens. A gente vai ter aqui uma experiência com o HoloLens aqui para a gente poder pedir sanduíches. Simplesmente eu vou criar, então, ali uma API que vai conversar com o HoloLens e vou usar todas essas outras APIs que já foram criadas. Então, isso é um pouco do que a gente prega aí para os nossos clientes. E não é só o McDonald's que está nesse estágio, tem vários outros clientes que já têm essa arquitetura. Eu já comentei para vocês da ASICS, né? Que também tem essa arquitetura do e-commerce. A Unilever, aqui no Brasil também, a Unilever é um cliente Molisoft. A Ambev também tem essa estrutura. Então, são clientes grandes, que têm uma complexidade grande e que realmente precisa aí de uma ferramenta robusta para poder sair do outro lado, né? E é claro que nesse mundo do corona, o que vem acontecendo foi um foco grande nosso em realmente ajudar os governos, né, as instituições aí que lidam com a população de uma maneira mais forte. Então, o estado de Louisiana nos Estados Unidos, a cidade de Nova York, né, lá na Nova Zelândia, que também foi considerado aí um país que conseguiu super lidar bem com essa crise, foram alguns dos governos, das cidades, dos países que nós da Salesforce e da Muli trabalhamos juntos para criar, então, a toque de caixa, essa arquitetura e poder, então, fazer com que os cidadãos tivessem um serviço com uma experiência melhor, né? Então, a experiência de você talvez poder resgatar um benefício, poder voltar ao seu local de trabalho, poder se dirigir a um local público, né? Fazer um tracing de pessoas que talvez estão com o vírus e assim por diante. Então, cada uma dessas cidades, desses países, né, desses estados, eles trabalharam junto com a gente. Claro que tem muitos mais, são só 3 exemplos aqui. Aqui no Brasil também, a gente fez parceria, né, com algumas instituições para que a gente pudesse fornecer essa arquitetura moderna, essa arquitetura altamente integrada e fornecer a melhor experiência possível para o cidadão. Então, são muitas histórias, né? A gente precisaria aqui ficar batendo um papo aqui de várias horas, né, para poder contar mais para vocês. Mas eu acho que o grande desafio aqui no final é a gente começar, pessoal. E não adianta também, às vezes, né, alguns clientes, não, eu tenho esse mapa perfeito da minha arquitetura, é aqui que eu quero chegar. Legal. Como que você vai fazer? Você nunca vai fazer um Big Bang. Você nunca vai trocar tudo. Você tem que começar por um pedaço, por um user case, por um cenário. Então, esse é a minha recomendação, ou essa é um pouco da minha experiência, né? Começa pequeno, né? Qual que é um sistema crítico que eu posso fazer a diferença aqui? Eu, como arquiteto, como desenvolvedor, como que eu trago uma ideia de uma arquitetura moderna e diferente? Começa pequeno, como uma peça do Lego. Encaixa uma peça na outra. Pô, legal, aprendi, vi o que deu certo, vi o que não deu tão certo, e aí eu vou para o segundo Lego, para a terceira peça, para a quarta peça, e aí eu vou montando, né? Então, era um pouco dessa mensagem aqui que eu queria deixar para vocês, né? A Salesforce, como uma empresa como um todo, muito preocupada com esse momento atual que a gente está, né? Não é um momento fácil, né? Eu e o André, a gente vem trocando várias mensagens ao longo do tempo, né, André? Poxa, tá todo mundo muito mais ocupado, né? E até eu e o André, a gente estava comentando, né? A demanda de eventos online, tudo agora é online, então eu vou fazer uma reunião com o cliente, tem mais 4 reuniões ao mesmo tempo, o tempo de todo mundo ficou muito escasso, né? Mas eu queria só mostrar um último material aqui para vocês, antes de entregar a palavra aí para o André, né? Esse aqui é um site que a gente criou recentemente, acho que você está vendo minha tela ainda, né, André? Sim, perfeitamente. Tá.
Esse é um site totalmente em português que a gente lançou. Vou até aumentar um pouquinho a letra aqui. Se você entrar aqui no mulisoft.com/pt, né, de português, tem uma série de materiais, pessoais, que a gente trouxe em português. A gente lançou isso logo no começo do corona, até porque a gente sabe que esse é um momento também que todos nós precisamos cuidar das nossas carreiras, né? Aprender um produto diferente, aprender alguma coisa, isso é importante. Então, a gente trouxe esse material em português. A gente sabe que, infelizmente, às vezes o inglês não é uma língua que todos nós, a gente está familiarizado. Então, aqui tem uma série de materiais, de white papers, né? Se você entrar aqui, por exemplo, nos recursos, tem uma série de white papers aqui para ajudar vocês a entender um pouco mais nessa biblioteca de conteúdos, né? Um pouco de tudo que eu falei. É claro que aqui tem um viés de produto, mas é para vocês muito mais entenderem qual é ali a filosofia da coisa e tudo mais, né? Então, e pode ser que tenha alguma coisa aqui que vai ajudá-los. Por exemplo, quais são as práticas recomendadas para microserviços? E aí você vai ter uma série ali de aprendizados que a Salesforce, a Muli teve, né? Integração com SAP HANA, né? Eu sei que muitos de vocês estão em projetos de SAP. Então, como que eu posso pensar na integração do SAP de uma maneira um pouco diferente, né? Open Banking é uma coisa que a gente vem conversando bastante, né? Como que a gente faz essa parte de Open Banking, né? Que no Brasil aí tem várias questões relacionadas também. Legalização do legado. Então, tem uma série de materiais aqui que eu vou deixar para vocês, para que vocês depois possam aí bater um papo também, né? Então, era um pouco disso, né? Antes de passar a palavra para o André, não sei se a gente tem perguntas e respostas aqui, mas eu queria primeiro agradecer o espaço, né? O André é um cara que eu tenho um carinho especial aí, porque acho que é um cara que, antes de tudo, né, ajuda muito os outros, né? Eu lembro de uma cena do André, né, pegando o filho dele pelo colo, jogando para cima, assim, no evento que a gente foi fazer, e um moleque amarrando uns negócios lá em cima. Eu falei, André, o que você está fazendo, né? Não, tô botando meu filho para trabalhar desde ele que pequeno, para ver que não é fácil a coisa, né? E aí, outro dia o André me apresentou, o menino tá maior que eu, virou homem já, né? Já tá estudando e tudo mais. Então, eu queria agradecer, que realmente é muito... É um prazer estar com você aqui. É tão especial, convidei até minha sogra, viu, André? Ela também assistiu aí. Vamos ver se eu passei na prova depois, meu. Não, legal, Danilo. Cara, obrigado mesmo, tá? Mais uma vez, só tenho a dizer, agradecer aí o teu vasto conhecimento, tua experiência agrega muito.